Galera, chegou para testes aqui um novo cara. Este é o Ryzen 5 3600 XT, o primeiro processador dessa série XT que a gente recebeu para testar, que é composta também pelo 3800 XT e o 3900 XT. E agora é a hora de a gente descobrir o que esse T significa. Nós já tínhamos o 3600X, o que muda com essa tal série XT? Começando pelo nome em si, a AMD já várias vezes no passado usou a nomenclatura XT para produtos high-end e em tempos recentes andou retomando isso. Então nós tivemos a Radeon RX 5700 XT, é um exemplo disso, e agora nós temos os processadores, que é o caso dessa linha Ryzen série 3000 com final XT. O que muda em relação a configurações? Bom, as mudanças são bastante modestas. Então, como eu vou mostrar aqui para vocês, no fundo, são basicamente os mesmos produtos que a gente já conhece. A essência dos chips é a mesma. Nós temos aqui o 3600 e o 3600 XT lado a lado. Você vai perceber que os dois têm 6 núcleos, os dois têm 12 threads, os dois têm o clock base a partir de 3.8. A mudança acontece aqui. Na verdade, a mudança acontece que agora a AMD parou de pôr o cache L1. Por isso que tem uma leve diferença na posição de alguns elementos aqui na tela. Só mudaram a ordem que eles cadastram as especificações. Mas se você procurar com carinho, vai ver que a única coisa que realmente muda é isso aqui. O clock do 3600 XT sobe até 4.5, enquanto que o clock do 3600X subia até 4.4. É uma mudança parecida no resto da linha. Então, o 3900 XT ele também vai ter o boost 100 MHz acima do que era o boost do 3900 só X, assim como o boost do 3800 foi um pouco maior. O 3800X e o 3800 XT é a diferença de 200 MHz, mas ainda assim, como vocês podem ver, não é uma diferença muito grande. A base continua, o clock base que eles operam é a mesma. Por que nós temos essa mudança aqui? Quando você tem um processo de fabricação de um chip por um longo período, nesse caso aqui são 7 nanômetros FinFET da TSMC, costuma acontecer o que a gente chama de amadurecimento do processo de fabricação. Então, os chips que estão sendo desenvolvidos agora são melhores do que aqueles primeiros feitos no começo dessa tecnologia. Então, quando nós tivemos os primeiros modelos Ryzen 3000, agora os chips que saem da TSMC em 7 nanômetros para AMD são mais eficientes do que aqueles primeiros no começo da linha de fabricação da primeira geração. Então o que acontece é que esses chips são capazes de coisas como, por exemplo, aquecer menos em frequências iguais, conseguem manter manter frequências mais altas com um nível de tensão mais baixo, ou com o mesmo nível de tensão manter uma frequência mais alta. Então, os chips são mais eficientes. E o que acontece, já aconteceu muitas vezes nessa indústria, a AMD também faz muito isso, é o que mudou, por exemplo, da série Radeon RX 400 para RX 500, lança uma nova geração de produtos, traz um novo nome com essencialmente as mesmas especificações, mas com chips que operam em um pouquinho mais de performance. E quando eu digo um pouquinho, é um pouquinho mesmo, tá? A AMD tem dito algo em torno de 4% de ganho de performance quando você compara isso ao seu modelo antecessor, no caso aqui o 3600 XT versus o 3600. Vamos jogar e vamos dar uma olhada qual é o nível de desempenho que ele entrega. Um detalhe importante, nós estamos fazendo nossos testes com o Wraith Spire, que é como a gente costuma fazer muitos testes aqui no Adrena. Quando o processador é topo de linha, a gente vai lá e coloca uma solução mais avançada. Quando é um modelo intermediário ou de entrada, a gente testa com a solução que a própria fabricante disponibiliza. E um detalhe importante vocês vão ver que apesar de subir um pouquinho as frequências, o TDP na essência é o mesmo. Então nós temos 95 watts de TDP, ou seja, a AMD aumentou em 100 MHz o boost que esse processador é capaz de entregar, mas na parte de resfriamento, a ideia é de que ele dissipe a mesma quantidade de calor. O 3600X e o 3600 a gente viu que eles ficam um pouquinho... O Wraith Spire ele atende, mas a gente vê às vezes ele começando a querer limitar as possibilidades, principalmente para quem está querendo pôr um pouquinho de overclock, alguma coisa assim, ele não está bem dimensionado para isso. Então vamos ver como é que esses aumentos de 100 MHz no boost e ainda o Wraith Spire operando, o que isso vai impactar no nosso teste prático. Então, bora jogar. Galera, o primeiro teste que a gente vai fazer aqui, este é Battlefield 5, um jogo que eu estou tentando aí estressar muito o processador, tem 64 jogadores no mapa, estamos jogando em Rotterdam, que é onde a gente costuma fazer esses testes. O objetivo aqui é tentar pôr esse processador no máximo de pressão possível, com muitos jogadores. Esse tipo de situação é muito pesada para o processador. Eu escuto os pipocos passando, mas ninguém está exatamente me acertando. E aqui o nosso gameplay está aí na casa dos 100... Deixa eu ligar as médias para a gente ir acompanhando. Ihá! Cadê a escada? Aqui. Estabilidade está ótima. O tiro tá vindo de lá? Au! Agora doeu. Eu não sei da onde tá vindo nenhum dos tiros, eu não consigo tirar de volta.
Tamo de parabéns, Diego. Tá dando uma boa média, hein? A maior parte do tempo a gente tá jogando na casa dos 100 quadros ou mais. E é a primeira vez que eu vi alguém, eu morri pra ele. Bom, algumas coisas que a gente consegue perceber aqui. As frequências, até que tá com, se for ver, um boost tá bastante alto, porque ele tá... Nós estamos num uso de processador bastante alto, tá 70%, 80% de uso do processador, é bastante coisa. Muitos núcleos estão sobre alta carga, porque, né, justamente é Battlefield com um monte de gente. E ele ainda assim tá mantendo 4.2, 4.25, 4. Quase 250. Sendo que o boost máximo dele é 4.5, que é o que ele vai alcançar em situações em estresse sobre um único thread. Não é o que está acontecendo aqui, nós temos um monte de threads estressados aqui, porque tem um monte de física, um monte de jogador enchendo o saco da vida desse nosso processador nesse gameplay. E as temperaturas estão ok, 71 graus. Como a gente pode ver, não é algo crítico, porque senão ele não estaria buscando um boost alto assim. Eu acho que eu me perdi totalmente no mapa. Então não tá ruim. Não tá muito alto, a gente sabe que o aquecimento não tá muito alto justamente porque as frequências não estão descendo muito. Olha, ele tá operando aí na casa dos 4.2. Se o aquecimento tivesse excessivo, a gente ia começar a ver essas frequências descendo. Às vezes, ó, ela começou a 4.2, tá querendo ir pra 4.1, mas em geral tá aí bem firme na casa dos 4.2. E... ó, não, dá pra pular. E morrer na sequência. Tava tão feliz, eu nem sabia que dava num salto dava pra chegar do outro lado. 130 quase FPS de média. A maior parte do nosso gameplay na taxa dos 100 quadros ou um pouco pra cima. Estabilidade tá bem legal, 1% tá em 86. Então, primeiro teste, resultado muito bom. Partiu pra mais games. Beleza, próximo teste que a gente vai dar uma olhada agora. Este Assassin's Creed Odyssey é novamente um jogo que a gente vai tentar estressar o processador ao máximo que a gente conseguir. E é um bom exemplo disso porque é aquela situação que você precisa de um bom CPU para dar conta de uma cidade que é muito ampla, que tem muita modelagem, que tem muito NPC. Então no Battlefield a gente também tinha um mapa grande com muita gente, muita física acontecendo. Aqui é novamente um cenário complexo, mas aqui uma das coisas que pesa é esse mundo de NPCs aqui. Deixa eu ligar as médias pra gente acompanhando. Até agora eu vi um stuttering ali logo no começo e tá, mas por enquanto até agora tá rodando bem, hein? Na casa de uns 80 quadros de média. Essa praça aqui é sempre complicada para rodar. Esse sistema aí tá na casa dos 80, hein? Entre 70 e 80. É um bom resultado, hein? Ó, vê que eu fui esbarrar com o personagem, deu uma caída na performance do processador, ó, vamos ver. Eu não consegui recriar essa situação e agora eu enfiei meu cavalo dentro de um treco d'água aqui. Sai, mano! Porra! Será que isso aqui é macho? Se for macho, eu tenho uma égua da série Witcher que talvez ia se dar bem, quem sabe ia formar um belo casal. Mano! Vai, carpeado da Grécia! Eu não faço a menor ideia de como resolver isso. Mas se isso aqui fosse um jogo sério meu, eu não acredito que eu ia ter que dar pra recarregar o mapa, porque eu não consigo tirar meu cavalo da poça d'água onde eu enfiei ele, a coisa d'água. Ei, saiu! Oh, meu Deus! Pior inimigo do jogo. Nunca mais passo perto daquilo. Ok, deixa eu aproveitar e fazer um voo rápido aqui. Mas é isso aí, a gente tem uma média que tá indo pra casa dos 80. Claro que, de novo, Assassin's Creed Odyssey vai atingir taxas bem mais altas que essas em vários outros lugares. É porque aqui em Atenas é um bom lugar para você ferrar a vida do processador, justamente porque olha a complexidade da cidade, o número de NPCs. É um bom jeito de você... nesse momento você precisa de um bom processador, senão não vai dar conta. E principalmente não só a taxa de quadros, mas a estabilidade. Então a gente está com 1% na casa dos 47 quadros, que ainda é um bom nível, quer dizer que só de vez em quando ele cai aí abaixo dos 60. 99% do tempo a gente está tendo 47 quadros ou mais, a produção está indo bem até. E em geral, pelo que eu estou vendo aqui de olho, chega a cair para que nem agora que eu estou fazendo esse voo, então eu tenho uma visão muito ampla, vejo muita coisa, está caindo para uns 60 quadros, mas em geral 60, 70, chegando até uns 80. É um bom resultado, é próximo de alguns dos melhores processadores que a gente testou. É raro a gente ver um processador passando dos 80 indo para os 90 quadros. Nesse jogo, nesse trecho de testes aqui em Atenas, não é qualquer processador que faz. Bora para mais um teste. Galera, mais um teste desafiante para processador. Nós vamos agora dar uma olhadinha no Fortnite. E olha, as frequências estão um pouquinho mais altas, hein? Agora estava rodando a 4.3, até porque o uso do processador não é tão alto em todos os threads, por mais que o mapa do Fortnite seja grande.
Aparentemente ele não é... Nossa senhora, stuttering nessa saída é horroroso. Ele ainda assim não é tão grande que nem o Battlefield ou quanto em Assassin's Creed Odyssey. Então ele está conseguindo até subir um pouquinho mais as frequências, a temperatura também está um pouquinho mais baixa, justamente por esse estresse menor no processador. Mas ainda é um jogo com um mapa muito grande, com muitos jogadores jogando ao mesmo tempo. Então vamos dar uma olhadinha. Apesar que as últimas vezes que eu testei Fortnite, sendo sincero, não estou vendo nenhum processador saindo. Esses stutterings parecem estar afetando todo o modelo que eu testo, hein? Sempre dá essas engasgadinhas aqui. Tá difícil conseguir, principalmente jogando com os quadros desbloqueados, que é o que a gente está fazendo aqui. Conseguir um gameplay liso. Sério que nada disso é... Nossa, uma pistolinha de nada. Não, botão errado. Não é isso que eu queria fazer. Vou começar a medir as médias. Escuta passos. Eita, tiro ruim. Eita, tiro ruim 2. Eu precisava de uma arma que atirasse um pouquinho mais rápido que isso. Ah! Ah! Eu sei o que eu estou fazendo. Outra pessoa. Ai, não acredito que eu derrubei alguém com isso aqui. Vaza. Deixa eu pegar o próximo, cadê? Ah, não, pula, Diego. Você também não joga muito bem, né? Sério? Ou nós dois estamos com uma arma ruim, é isso? Nossa, até parei pra ver se acertava o tiro dessa vez. Ah, sem munição. Ah, as coisas não estão melhores. Isso aqui, então? Eita. Não acredito que eu consegui sobreviver a isso. 150 de média. Até que não deu tanto stutter enquanto a gente tava brigando. Meu, eu definitivamente preciso de algo melhor do que isso que eu tô usando pra brigar. Acabou a munição dessa arma também. Ah, mais gente. Qualquer coisa tá valendo. O que é isso aqui? Não, não tá valendo não. Isso aqui é mó ruim. 140 quadros de média. Tá estabilizando bem nessa casa. Os 1% até que não tão ruins, hein? Quase 60 quadros. Então não tá oscilando tão mal assim o jogo. O que eu não acho é munição. Ah, isso aqui é bom. Agora dá pra brigar. Cadê? Ihá! Tomei dano do pulo, porque eu não sabia que dava dano. Aqui, ó. Não sei de onde tá me atirando. Cadê? Ai, doeu. Ali. Olha, não foi ruim esse trecho todo, hein? Bastante estável, tinha bastante gente tretando por aqui, bastante jogadores, bastante coisa aconteceu e a taxa de quadros até que ficou bacana. Novamente, ainda eu tenho frequências altas, então um pouco mais alto, né, na casa ali dos 4.3, ele está segurando aí um pouco mais alto do que a gente tinha antes com outros processadores, né, antes dessa nova linha XT. E uma taxa de quadros e um gameplay, olha, até liso. Depois daquelas... passa um stuttering só porque eu tô falando. Mas em geral não tá dando tanto stutter. Ultimamente eu não tenho gostado muito do Fortnite não, nesse aspecto. Principalmente quando a gente joga em taxa de quadros muito altas, que é o que a gente tá fazendo aqui. Tava engasgando com bastante frequência. Bom, bora testar mais coisas. Próximo teste. Um outro game com uma característica de mapa muito grande, muitos jogadores. Vamos dar uma olhada no bom velho PUBG. Aqui o PUBG não o Lite, né? Vamos pro PUBG tradicional. Pesar um pouquinho mais pro nosso sistema. Lá. Vamos aqui. E foi. E pulei meio cedo, acho. O jogo tá rodando uma taxa bem alta de quadros, então pode ver que ele tá aí na casa dos quase 200 quadros. Dando umas engasgadas, mas, né? Tô com essa visão muito ampla do mapa. Pesa horrores, principalmente quando ele começa a ter que pegar modelagem de mais objetos ali embaixo. De vez em quando vai dar um stuttering aqui ou ali, na medida que ele vai melhorando os modelos. Vou começar já a fazer as médias. Tô quase no chão. Eita, galera. Eita, muita galera aqui. Vamos ver se eu dou sorte de cair numa casa que não tem ninguém e sobreviveu o suficiente pra gente dizer que testou. Ah, não, sério. A casa que eu ia entrar, alguém entrou antes.
Uma arminha. Não, seu capacete. Não. Sério. Deixa eu pegar uma arma antes de morrer. Não, isso é uma arma. Será que o cara vai vir atrás de mim? Sangue no olho. Pega. Eita, deu um stutterzinho chato bem numa hora aqui. Será que eu tô com o fone ao contrário? Putz, eu tô com o fone ao contrário. Eu tô com o fone ao contrário. Tá bom. Tentativa 2. Beleza, vamos lá. Tentativa 2. Pode não pular em um lugar animado para a gente ter bastante estresse para o processador, muitos jogadores. A gente já tem todo esse trabalho de ter um mapa tão grande. E ainda vou tentar cair numa região com bastante gente trocando tiro. Vamos ver como é que o processador vai se virar. Comecei a medir as médias. Não tem tanta gente aqui. Esse aqui tá quase batendo em mim no paraquedas ainda, inclusive. Deixa eu ver, eu vou cair aqui. Dessa vez acho que nenhum invejoso vai roubar a casinha que eu escolhi. Nada disso serve pra nada do que eu juntei. Isso aqui também não. Vamos, a pistola atira. Agora uma arma que dá pra morrer com um pouquinho de dignidade. Mano, cadê esse pessoal brigando, mano? Só escuto os tiros e não acho eles. Agora me acharam. Não tem nem capacete. Meu Deus, é só tiro. Ele me viu também. Ok, média deu 122, 1% acima de 60, tá? Fluiu bem. Bom, hora de dar uma olhada agora em Red Dead Redemption. Outro jogo com aquelas características. Jogo single player, então você não necessariamente vai querer jogar aí, sei lá, 200 quadros. Mas também um jogo que é pesado pro processador por causa do jogo, por causa do mundo aberto, no mesmo lógico do Assassin's Creed Odyssey. Ver como tem. Estou aqui jogando em St. Denis, é uma cidade grande do jogo, muitos NPCs, muita modelagem, e aí você sente como ele pesa para o processador. Nós estamos jogando aí na casa dos 100 quadros por segundo, que é uma taxa bem alta. Está sobrando muito acima dos 60, mesmo que você tenha um monitor de 75 Hz, dá para conseguir gerar quadros o suficiente para aproveitar a fluidez adicional do seu monitor. E novamente, é uma carga não tão alta que no Assassin's Creed Odyssey, mas uma carga alta do processador e ele tá aí dando um boost legal. Às vezes chegando aí nos 4.3. Nossa, seu cavalo que eu queria pôr um terror aí. Pera aí. Nossa, esse soco definitivamente nem alcançou. Deixa eu pegar meu cavalo. Deixa eu pegar. Pega o cavalo, pega o cavalo. Não, meu Deus, eu vou ser baleado. Não. Eu queria saber apertar os botões e as coisas acontecer. Espera, aquele não é o cavalo que eu acabei de roubar? Roubaram meu cavalo que eu ia roubar? Mano, eu achei que eu era ruim. Eu que chutei o cavalo em vez de entrar no cavalo. Agora eu perdi o meu cavalo. Não, consegui. Aí. O cara tentou roubar meu cavalo. Foi pior do que eu. Perdeu meu cavalo que eu tava roubando. E eu roubei meu cavalo que ele tinha roubado meu cavalo. Roubei dele o cavalo que ele roubou de mim, que eu roubei do cara. Foi um bom dia. Foi um bom dia para o crime. Eu não acerto os tiros estático, imagina em movimento. Esse acertei. Esqueci de ligar as médias, mas galera, dá pra ver que tá rodando aí bem acima dos 60, bem próximo dos 100 até em alguns momentos. E eu morri. Da hora a vida. E aí galera, para nossa saideira, vou dar uma olhada em Counter-Strike. Esse é um jogo que nas arquiteturas anteriores Zen, principalmente a primeira geração, ele perdia bastante performance, que foi uma coisa que evoluiu muito com a Zen 2, que é esses processadores série 3000 da AMD, que é o fato de que eles têm muito mais cache, eles compensaram bastante algumas deficiências do Infinity Fabric, que é a microarquitetura da AMD aqui para processadores, e com isso ele consegue atingir esse nível de taxa de quadro que vocês estão vendo aí, ó. Tá rodando aí 200, 300. Tá, criança que falou agora? Então você tem um bom nível de performance rodando aí na faixa dos 200 para 300 quadros. E nesse momento
CS é um jogo que exige pouco dos núcleos, de quantidade de núcleos, então a gente ter 12 threads não importa tanto, que ele não usa tantos threads, mas que frequências são muito relevantes. E olha só, como a gente está estressando menos os vários núcleos, então ele não está aquecendo tanto, ele também está conseguindo ser mais agressivo no boost nos poucos núcleos que estão sendo usados. Ah! Foi. Então a gente está tendo agora algo na casa aí dos 4.3, nós não vamos chegar aos 4.5 do boost, mas a gente já está chegando bem perto dele. Então 4.3, quase 4.4, tá uma taxa de quadros bem alta. E aí, uma coisa que foi importante por isso é como ele não está usando tantos threads, que nem nos nossos outros testes, que nem Assassin's Creed Odyssey, que nem o Red Dead, ele não está aquecendo tanto, e isso é uma coisa importante. É parte do motivo pelo qual ele está subindo mais as frequências. A temperatura é um fator muito importante para o quanto a tecnologia da AMD com os processadores Zen vai usar o boost, vai subir mais. Tecnologias como o Sensor Mine, esses recursos deles que usam um conjunto grande de sensores para ser preciso ali nas frequências que ele vai usar, inclusive a tecnologia se chama Precision Boost. Então, como ele está com uma temperatura, além de um fluxo de trabalho que está usando menos threads, ele também está com... me enganchei na barrinha de metal ali e morri. Como a gente tem uma quantidade menor de núcleos sendo usados e uma temperatura mais baixa, ele consegue ser agressivo no boost nos poucos threads que estão em alta carga, e aí ele está chegando próximo dos 4.5, no caso aí uns 4.370, quase lá. Não chega a atingir os 4.5, mas em alguns cenários, talvez aí de single thread total, tipo Cinebench ali rodando no modo single thread, a gente viria isso acontecendo. Viria ele atingindo os 4.5. Nossas conclusões aí, galera, com os nossos testes. Primeiro, tem uma leve mudança de frequências, mas realmente não é uma coisa que muda completamente o nível de desempenho que a gente tem aqui. Então, se você compara com, por exemplo, nosso vídeo do Ryzen 5 3600, vocês vão ver que tem um leve ganho de performance, principalmente por causa dos clocks um pouquinho mais altos. Mas, de novo, a diferença não é tão grande, é coisa tipo 10%, talvez nem isso. Porque nós temos aqui, enquanto o 3600 XT ele chegou ali em alta carga, você vê ele a 4.2, quase 4.3. Se você ver o nosso gameplay com 3600, vocês vão ver que ele operava em 4.0, 4.1. Então ali uns 200, 300 MHz acima. Então a mudança não é tão grande assim. Então não é um novo nível de performance. Se você está na dúvida entre o 3600 XT e o 3600, a diferença é baixa. Então você tem que comparar os preços. Então, por exemplo, a gente tem visto ultimamente o 3600 na casa dos 1.200, deu uma baixada depois de um bom tempo alto. Quando você vê o 3600X, que deve ser mais ou menos o preço do 3600 XT também, está ali na casa dos 1.500. Então, a diferença de performance não é proporcional à mudança de preço. Então, é bom ficar de olho, é uma diferença, é um leve incremento. Mas, ao mesmo tempo, ele está chegando pelo mesmo preço que custava o Ryzen 3600. Então, é basicamente a AMD entregando um produto um pouquinho melhor, um pouco mais agressivo nas frequências e não cobrando mais caro por isso. Então, é um leve upgrade, só que esses produtos vão acabar coexistindo no mercado. Então, se você vê um 3600X e um 3600 XT, ou mesmo 3600, essa galera toda, a diferença entre eles no fim para performance para o seu game não é tão grande assim. Então, você precisa encontrar eles com uma diferença baixa de preço para fazer sentido. E quando a gente olha a concorrência, nós temos a seguinte situação. O i5 10600K é o principal rival desse modelo, porque ele é um modelo 6 núcleos 12 threads Intel da 10ª geração, que tem os clocks um pouquinho mais altos, que é mais ou menos o objetivo que a AMD tem com esse produto. É um Ryzen 5, 6 núcleos, 12 threads com clocks um pouquinho mais altos. E nós temos uma disputa bem equilibrada de especificações e de performance. Se você vê o nosso vídeo com o 10600K, você vai ver que o modelo Intel está um pouquinho à frente na taxa de quadros que ele entregava, mas se você for ver a diferença de performance, não é muito grande, não é muito relevante. E temos uma diferença de preço, porque o modelo Intel é sugerido por $262, enquanto que o modelo AMD está sendo lançado pelo mesmo preço do 3600X, ele custa $249, então tem ali uns $20 mais barato. No Brasil essa diferença também, nós vamos ter que esperar o lançamento, mas vamos ver o quanto vai se refletir, porque o 10600K tá salgadinho no Brasil, você encontra ele a mais de R$2.000 em alguns momentos, então, e se o 3600 XT chegar pelo preço do 3600, 3600X, né, nós vamos ter ele na casa dos R$1.500, então vai ter uns R$500, R$600 separando esses dois caras. Então, nesse caso, eu prefiro o modelo da AMD, uma diferença de preço aí de R$600, eu prefiro pegar esses R$600 e investir na placa de vídeo, comprar um SSD de mais capacidade, porque na taxa de quadros eles são muito parecidos, em renderização os dois são
6 núcleos, 12 threads, então eles não estão numa disputa tão complicada, acaba sendo em favor aí da AMD nessa disputa. Agora, quando você olha outro carinha aí da família de processadores da Intel, nós temos aqui o Core i5 10400, ele já tem um preço mais acessível, ele está na faixa dos R$ 1.200, então ele custa um pouco menos que potencialmente o 3600 XT vai custar, e também tem um nível de performance bem parecido. Ele entrega menos quadros, porque ele tem frequências não tão agressivas, né? A mesma coisa que acontece com o Ryzen 3600 XT comparado com o Ryzen 3600, né? O i5 aqui ele vai ter clocks mais baixos, ele não vai estar desbloqueado para overclock, mas aí depende se você realmente está procurando esse recurso ou não no seu processador. Então, e ele custa um pouquinho mais barato. Então, também vai entregar um bom nível de performance. Aí outro cara que deve estar no seu radar se você está de olho no 3600 XT. Dá uma olhada se o 3600 não pode ser uma opção melhor. Se o 10400 não pode ser uma opção melhor. Esses três caras são bons processadores quando o assunto é custo-benefício. Eles entregam um bom nível de performance, tem boas especificações, especialmente agora que o Intel tem 6 núcleos e 12 threads. Então é uma galera que está nessa disputa, compara os preços, vê os recursos que cada um tem. Agora, em relação a overclock e frequências, fica visível que quando a gente jogou Counter-Strike e ele rodou na faixa aí dos 60 graus, ele conseguiu ser mais agressivo nos clocks, conseguiu subir para um 4.3, mas a gente tem visto os Ryzen de terceira geração já estarem bastante esticados quando a questão é frequência. Você tem margem de overclock, mas ela não é tão grande assim. Então, se você quer subir mais os clocks, você tem que aumentar a tensão, ou você precisa de um sistema de resfriamento mais robusto, e isso é bem o sinal, isso é bem o que a gente vê com o 3600 XT. Cooler Box da AMD, como vocês viram ao longo dos nossos testes, bateu no máximo uns 70 graus, tem uma margem até os 95, que seria quando a coisa estourou. Conseguiu segurar as frequências bem acima do clock base, que é aqui 3.8, o clock base de um 3600 XT, a gente jogou o tempo todo a 4.2, então vê que tem um boost legal, não, né, tá mais indo em direção ao máximo boost do que necessariamente ficar preso lá no clock base. Então ele entrega sim, o Cooler Box consegue segurar, mas é bom ficar de olho se seu gabinete não estiver bem ventilado, se você morar numa região que for muito quente, que pode aumentar o trabalho, a dificuldade do Cooler Box de resfriar o seu processador. Ou se você está pensando em overclock, sim, o 3600 XT talvez mereça um cooler um pouquinho mais avantajado. Uma solução de resfriamento, quem sabe ajude ele a segurar frequências um pouquinho mais altas, porque ele é muito sensível a isso. Vocês viram que quanto mais ia subindo a temperatura, mais ele tinha que tirar o pé do acelerador nas frequências. Bom, galera, essas são as nossas impressões com o Ryzen 5 3600 XT. Se você quiser dar uma olhada nos gameplays dos outros modelos que eu mencionei, nós temos todos eles disponíveis no canal. E também análise, que deve estar no ar, ou deve estar quase saindo, aí do Ryzen 5 3600 XT. Lá você pode ver ele em ação em testes profissionais, vai ter Premiere, vai ter Blender, vai ter Cinebench, e também os nossos comparativos com e sem overclock, e ele versus outros modelos. Para mais testes com hardware, só assinar o canal Adrenaline que vocês ficam sabendo quando eu venho morrer passando vergonha em várias franquias diferentes para a gente olhar a performance. Não minha, das peças. Até a próxima. Tchau, tchau.